Que bom que você confirmou a sua inscrição e que voltou aqui para assistir o primeiro vídeo dessa série de vídeos que eu vou colocar na Oficina de Planejamento 2018. Se você procura o seu e-book, é bem facilzinho, tem um botão aqui embaixo na tela, ou um link, se você estiver me assistindo no YouTube, onde você pode baixar o seu e-book. É um e-book que eu fiz bem simples, com material que eu recolhi tanto na internet, quanto algumas experiências e cursos que eu fiz com relação a planejamento estratégico. Esse e-book é mais direcionado às entidades tradicionalistas e aos grupos de dança. Ele é bem flexível, ele não é um e-book que vai fazer com que você siga ele passo a passo e seja uma forma rígida de você atingir o seu objetivo. Ele é apenas um caminho, um trilho para você, ou melhor, uma trilha para você chegar no objetivo de planejar melhor. Por que desses vídeos? Por que essa série de vídeos? Bom, deixa eu me apresentar primeiro. Meu nome é Tony Pereira e eu há um ano atrás criei um canal chamado Fala Aí Professor, aqui no YouTube. E para que servia esse canal? Para trocar informações com professores de dança, auxiliando eles, deixando material gratuito, também com outros instrutores passando dicas de como eles atingiram o sucesso, para que todos pudessem ter um crescimento conjunto. E nós estamos completando um ano. Eu fiz uma pesquisa, até se você quiser responder essa pesquisa, eu vou deixar um botãozinho aqui para você responder também a pesquisa, ou um linkzinho. E perguntei o que mais as pessoas precisavam em relação a danças tradicionais, ao seu trabalho como instrutores, para que eles pudessem melhorar. E perguntei entre cursos de dança, perguntei várias opções ali. E o que 80% das pessoas me pediram eram dicas de planejamento e organização dos seus grupos de dança, e dos seus CTGs, e das suas entidades, enfim. O que aconteceu? Pensando nisso, eu elaborei um e-book, certo? E estou distribuindo gratuitamente para você e fiz alguns vídeos dando algumas dicas de como eu me planejo. Por exemplo, para você ter uma ideia, eu trabalho na escola, sou professor da rede estadual e dou 20 horas aula. Eu também administro e tenho 3 estúdios. Um estúdio de personal, que é esse aqui que nós estamos hoje, onde nós trabalhamos com musculação e atividade física em geral. Eu tenho um box de treinamento funcional e tenho um estúdio de pilates. Além disso, eu trabalho com diversos grupos de dança. Em 2015, eu trabalhei com 14 grupos de dança e agora em 2017, 2016, eu comecei a reduzir um pouquinho. O ano de 2017, eu trabalhei apenas com 7 grupos oficialmente para o Enarte, por exemplo. Certo? E o que acontece? As pessoas ficam perguntando, mas Tony, nesses intervalos de tempo, como tu consegue, além de fazer essas atividades, ter relacionamento com a família, e além disso ainda publicar algumas obras, trabalhar nesse projeto do Fala Aí Professor, como é que tu consegue organizar e fazer esse planejamento? Então eu trago algumas dicas que talvez auxiliem você. Vou colocando em cada um dos vídeos, de forma pequenininha, reduzida, essas dicas para que você possa ver como eu me planejo e também para que isso dê insights, para que você tenha uma ideia de como você pode se planejar. É um presente feito com carinho, não é porque ele é gratuito que não tem o seu valor, certo? Agora nós vamos passar para a tela do meu computador, onde nós vamos ter as primeiras dicas. Hoje eu vou dar 2 dicas para que o vídeo não fique muito longo e nos próximos eu vou dar algumas ferramentas e dicas com relação a planejamento, principalmente planejamento estratégico que eu uso para trabalhar com os grupos de dança, certo? Então, me aguarda ali na tela do computador que nós já vamos continuar. O objetivo dessa oficina, ela partiu de uma pesquisa que eu fiz na internet, onde eu fiz algumas perguntas às pessoas, algumas sugestões de que elas precisavam que eu colocasse no canal do YouTube ou que eu desse informação com relação ao trabalho delas para que eu pudesse ajudar. Então a primeira coisa que eles pediram, no caso, foi responder algumas simples perguntas, no caso. Ao responder simples perguntas, eu e minha equipe entenderemos um pouco mais das suas necessidades e isso servirá de orientação para a busca de conteúdo de qualidade a você. Você é dançarino ou instrutor? O que nós encontramos? Nós encontramos 50% de instrutores, que foi a maioria, 30% de dançarinos, 10% de coordenadores e outros 10% de pessoas simpatizantes e curiosas, como mostra o gráfico, no caso, com relação ao número de pessoas que responderam a esses questionamentos, a essa pesquisa,
certo? E as respostas da pesquisa são as seguintes: na sua opinião, qual seria um curso ideal para professores de danças? Eles responderam, conceitos básicos, foi uma pergunta, né? Conceitos básicos de dança tradicional, 50% respondeu que seria interessante. Fase da aula de danças, 30%. Danças tradicionais, 20%. Danças gaúchas de salão, 40%. Planejamento foi a maioria, 80%. E outros, 10%. Você pode notar que nessa pesquisa as pessoas puderam fazer mais do que uma pergunta, certo? Elas puderam dar, no caso, na verdade, quando eu fiz a pergunta de qual curso seria ideal, eu liberei para que eles respondessem mais de uma alternativa. Por isso que os números são grandes. E duas alternativas ou duas respostas foram bastante elevadas, que foi esse que nós estamos fazendo agora, gratuitamente, o planejamento. 80% das pessoas têm dúvidas no planejamento, e em conceitos básicos, 50%. Outros 30% têm dúvida nas fases da aula. E fases da aula, eu já coloquei um e-book à disposição, né, para os instrutores, e também fiz uma oficina, um curso explicando as 3 fases da aula. Mas o que é interessante para você quando você vai fazer um planejamento? Primeira coisa, quando a gente quer fazer um planejamento, a gente quer sair do ponto A para chegar ao ponto B. E você tem que ter bem claro onde você quer chegar. Porque, como diz o ditado, quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar ou qualquer caminho serve. E aí o que acontece? As pessoas traçam uma meta entre o ponto A e o ponto B, interessados em chegar, na verdade, e de um lugar a outro. Como você pode ver aqui, essa linha que eu trouxe no slide, ela é bem retinha quando a gente quer sair do ponto A até o ponto B. Mas, na verdade, esta linha, nem sempre esta trajetória é assim. Principalmente se você não tiver um planejamento bom e adequado, essa linha toma vários caminhos diferenciados e você às vezes não consegue atingir suas metas, não consegue atingir o seu objetivo, não sai do ponto A para chegar no ponto B. Então é muito interessante que você saiba onde você quer chegar, que você tenha em mente qual é o seu ponto B. Mas o primeiro passo realmente é você ter em mente onde você se encontra hoje. O que você é hoje, o que você atingiu, como foi o ano de 2017 para você. É muito interessante que você faça essa reflexão sobre o ano de 2017, se as metas que você colocou, você conseguiu atingir, se aqui você teve os resultados que você almejou, se o seu trabalho foi tranquilo, se você teve várias dificuldades. É muito interessante você saber hoje também qual é a sua condição, qual é o conhecimento que você tem, o que é importante para você e o que realmente você quer. Para isso, eu preparei algumas perguntas, certo? Para auxiliar você a nós começarmos esse planejamento, certo? Eu coloquei 2 passos. O primeiro passo, eu fiz algumas perguntas que ajudam na autoavaliação. Para você fazer uma autoavaliação, ver qual é a sua atual situação e qual realmente são os seus desejos antes de você começar a fazer o seu planejamento para 2018. Para atingir qualquer objetivo, você precisa saber onde quer chegar. Sem esse direcionamento, sua entidade vai acabar em uma caminhada sem um norte e pode chegar a um lugar que não seja o desejado. Algumas perguntas para ajudar você a começar o seu planejamento estratégico. Você costuma fazer planos pessoais a cada ano novo? Algumas pesquisas dizem que os brasileiros, na grande maioria, em torno de 53%, vai até o supermercado fazer compras sem uma lista de compras. Ou seja, ele vai até o mercado sem ter uma lista de compras ou sem ter um planejamento daquilo que ele vai comprar. O que acontece normalmente quando eles voltam do supermercado? Eles compraram várias coisas que eles não precisavam e não queriam e deixaram de trazer coisas que eram necessárias para eles, por um simples fato de não fazer uma lista de compras, que é um pequeno planejamento para quando você vai ao supermercado. Então, é importante saber se você costuma fazer planos pessoais a cada ano novo. Você tem a devida paciência de transcrevê-los? É muito importante quando você faz um plano que ele fique claro e objetivo e que você consiga visualizar ele, que você tenha ele em um lugar claro. Por exemplo, escreveu ele, cola na geladeira, coloca às vezes, como eu já fiz também, na tela do computador. Toda vez que eu abria o meu computador, estava ali o meu objetivo, minha meta, então eu não esquecia, não deixava de focar. Eu vou dar mais algumas dicas de ferramentas
nos próximos vídeos, mas isso fica para um próximo assunto, certo? No ano que passou, quantos planos você conseguiu cumprir? É importante também que você tenha em mente, do ano que já passou, quantos planos você conseguiu e quantas metas você conseguiu atingir. Que às vezes a gente, assim, é muito comum nessa virada de ano ou na troca de um ano para o outro, nós fazemos 1000 planos, 1000 coisas, e quando a gente começa a se dar conta, como a gente não anotou, como a gente não fez um planejamento adequado, o que vai acontecer? No próximo ano, na próxima virada, o que vai acontecer novamente? Você vai ter esses mesmos planos e vai estar refazendo eles e não atingindo seus objetivos, e às vezes fica até um pouco desmotivado, porque você planejou algumas coisas e não conseguiu atingi-las. Na sua área de atuação, você possui objetivos claros para o próximo ano? É importante que você saiba assim, se você não tiver objetivos claros quando for fazer o seu planejamento, o que você pretende atingir, você não vai conseguir atingir, porque você vai perder o foco daquilo que você precisa e daquilo que você almejar. Segundo passo, avaliação da sua entidade ou avaliação do seu grupo de dança, como você preferir. O que é essa avaliação? É você ter o retrato, você saber exatamente como está o seu grupo de dança, sua entidade, para onde você vai trabalhar, para onde você vai planejar e o que você almeja para o próximo ano. Se sua entidade ou grupo fosse uma pessoa, por quais atitudes ela deveria ser conhecida, lembrada e admirada? Isso é uma pergunta muito interessante. Como você quer que seu grupo seja lembrado? Porque não é exatamente atingir o primeiro lugar que é um reflexo do sucesso. Muitas vezes, o fato de você atingir uma nova etapa, você conseguir passar uma fase que era difícil antes para você, já é o sucesso naquele ano. É importante que você tenha essa clareza, certo? E como você quer ser lembrado e como a sua entidade ou grupo quer ser lembrado naquele ano. Essa lista de atitudes poderia servir como lista de valores da sua entidade? É uma pergunta importante. Se você fizer uma lista de atitudes para você ser lembrado, ela serviria como uma lista de valores da sua entidade? Porque muitas vezes quando você busca o caminho da vitória, você busca o caminho da competição, você esquece alguns valores primordiais da sua entidade ou do seu grupo. E se isso aí, ou se quando você responder essas perguntas, elas realmente não nos sirvam como uma lista de valores para a sua entidade, refaça a lista, refaça suas atitudes, certo? Ela não serve. Bom, para que o vídeo não fique muito longo para o dia de hoje, nós vamos parar por aqui. Aguardo vocês nos próximos vídeos. Gostaria que você deixasse algumas dicas para nós aqui nos comentários, certo? Para que a gente possa conseguir ir elaborando melhor os próximos vídeos. Se ficou alguma dúvida, também deixe suas perguntas, que a gente vai tentar ir respondendo devagarinho. Um grande abraço e até o próximo vídeo.